Em discurso na tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão falou aos brasileiros, apontando que vê a população desanimada e desesperançada face à situação política do Brasil. O senador relatou que ouviu populares em mercados e feiras e que esses manifestaram seu desencanto e disse: é legítimo, porque realmente a gente não está cumprindo nosso dever nesta casa. Girão reconheceu que o Senado não busca se aproximar da população e disse: eu queria relacionar alguns fatos relevantes ocorridos neste país nos últimos 4 anos e meio que configuram uma degradação de valores sem precedentes na nossa história. O senador afirmou que faz essa descrição da escalada da degradação por acreditar que são sinais inequívocos de um período de profunda transformação. O senador disse: nada neste mundo está fora do controle absoluto das mãos de Deus. Eduardo Girão lembrou que em um país que tinha, desde a colonização, uma cultura de tolerância à corrupção, houve um crescimento da revolta da população que se manifestou aos milhões nas ruas, protestando contra o sistema corrupto. O senador lembrou a Operação Lava Jato, apontando que trouxe à população a expectativa de uma justiça que servisse a todos. O senador apontou que a reviravolta se iniciou quando o Supremo Tribunal Federal revisou uma de suas próprias decisões em um brevíssimo intervalo e decidiu declarar inconstitucional a prisão em segunda instância. Ele questionou: o que pode ter mudado em tão pouco tempo? Apontando: é a pergunta que o cidadão se faz. Girão prosseguiu: a resposta vem 1 mês depois, quando Lula é libertado. O senador Eduardo Girão lembrou que naquele mesmo ano o STF instaurou o chamado inquérito das fake news, apontando as inconstitucionalidades do procedimento, como a impossibilidade de recurso, e classificando o inquérito como verdadeira perseguição política a jornalistas, comunicadores, pastores, empreendedores e até parlamentares. O senador assinalou que os perseguidos no inquérito são todos conservadores, como a maioria da população brasileira. O senador afirmou: nas eleições presidenciais de 2022, tivemos pela primeira vez um TSE funcionando como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um lado. Girão lembrou que um dos lados foi proibido de falar sobre uma série de assuntos e apontou: mesmo com tudo isso, o resultado final das eleições foi apertado, o sistema todo agindo e o resultado foi pouco maior de 1%. Girão apontou que, apesar de Lula ter alegado durante a campanha que buscaria uma pacificação, não houve qualquer ação nesse sentido após a eleição. Ele disse: a partir daí continua a escalada de inversão de valores. O sistema quer vingança. O senador mencionou a cassação do deputado Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, e as recorrentes tentativas de aprovar o PL da censura, comparando com o tratamento concedido a criminosos condenados. Girão sugeriu 2 medidas que, em seu entendimento, poderiam reverter a situação: a aprovação do fim do foro privilegiado e a participação da população na política. Ele lembrou que o Senado já aprovou por unanimidade o fim do foro privilegiado, mas a Câmara mantém o projeto em suas gavetas. Eduardo Girão disse: não temos o direito de desanimar. O mal, apesar de ainda ter muita força neste mundo, tem prazo de validade porque é fruto da ignorância humana. Só o bem é eterno porque vem de Deus, que está no controle. O senador acrescentou: essa aprovação que estamos passando tem uma lição para nos mostrar. Ele sugeriu: é um convite para todos nós nos apoderarmos mais da política brasileira.
Ao responder a uma parte do senador Cajuru, Girão repudiou a narrativa de que teria se omitido nesses pontos durante o governo Bolsonaro e rebateu a alegação de que a situação do povo teria melhorado no governo Lula. Girão lembrou que vem denunciando a escalada do autoritarismo há vários anos e repudiou as declarações de Cajuru sobre as supostas qualidades do governo Lula. Girão criticou os gastos nababescos de Lula em suas viagens enquanto há pessoas passando fome. Ele repudiou ainda as falas de Lula dizendo: "É uma sanha sanguinária que a gente só vê em ditadura. Recebe com honra de Estado, ditador que está matando de fome seu povo aqui do lado, na Venezuela, que poderia ser irmão seu, irmão meu." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 23 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Acompanham e dizem: olha, naquela tarde de segunda-feira você falou isso. Então eu quero falar para essas pessoas que estão um pouco cabisbaixo. E eu não tiro o seu direito, não. É legítimo, porque realmente a gente não está cumprindo o nosso dever nessa casa. Eu digo, sendo um dos 81, sei que a maioria não vai concordar comigo, mas eu digo para vocês que me incomoda bastante. Eu já não concordo. E que eu tenho colocado aqui quase que diariamente meu ponto de vista, com todo respeito a quem pensa diferente, mas firme que essa casa poderia avançar mais para chegar mais próximo à população brasileira, fazer as pazes com a população brasileira, que nós estamos apartados dela, né? E as críticas que a gente vê no mercado, nas feiras, nas praças,
é cada vez maior, né? Uma ojeriza política. E eu queria relacionar alguns fatos relevantes nessa tarde, ocorridos nesse país nos últimos 4 anos e meio que eu estou aqui, e configuram uma degradação de valores sem precedentes na nossa história. Mas eu não farei desse discurso com o objetivo de escandalizar ou causar mais depressão do que a gente está vendo aí. Muito pelo contrário. São sinais inequívocos de um período de profunda transformação. É aquela velha história que eu aprendi lá quando eu era pequenininho, com a minha avó, com a minha bisavó. Ou a gente aprende de verdade na vida pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Quando estudamos a história da humanidade, confirmamos a existência de ciclos evolutivos em todas as civilizações. Períodos de expansão seguidos de períodos de estagnação e períodos até de destruição. Mas todos eles integrados a um plano maior, nem sempre nítido aos seres humanos, por serem divinos. Nada nesse universo está fora do controle absoluto das leis de Deus, que são perfeitas. Tudo que está acontecendo, por mais que a gente diga, poxa, não tem jeito, o caos e tudo, quem está no comando é Jesus. Sempre. A gente precisa ter convicção disso, resgatar isso dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. O Brasil convive, desde o início da colonização pelos portugueses, com uma cultura muito negativa de tolerância à corrupção e à impunidade daqueles que detêm poder político e econômico. Logo depois das extraordinárias manifestações espontâneas que levaram milhões de brasileiros às ruas em 2013, para protestar pacificamente contra um sistema corrupto e corruptor, surge a Operação Lava Jato em 2014. Em poucos anos, essa força-tarefa, conduzida por uma equipe multidisciplinar, formada por especialistas da Polícia Federal, procuradores do Ministério Público, foi capaz de escancarar o maior esquema de corrupção até então descoberto nesta nação. Provas materiais e testemunhais contundentes levaram à condenação pela primeira vez de dezenas de políticos e empresários muitíssimos poderosos, mas também muitíssimos corruptos, incluindo aí, na época, o ex-presidente da República, Lula, condenado a 12 anos de prisão por 3 instâncias da nossa justiça, por unanimidade, diga-se de passagem. Para termos uma pálida ideia do nível dos desvios, basta citar apenas uma das dezenas de colaborações premiadas que houveram no Brasil. Pedro Barusco, quem não se lembra dele? Um gerente do 3º escalão da Petrobras. Ele devolveu sozinho, anota aí, busca aí, dá um Google. Sozinho ele devolveu 500 milhões de reais. Esse dinheiro caiu de onde? Esse dinheiro, óbvio que foi desviado. Isso ajuda a explicar por que a Lava Jato conseguiu recuperar mais de 15 B de bola e de índio, 15 bilhões de reais roubados do povo brasileiro. Não é à toa que essa operação é um símbolo positivo, recente, do trabalho honesto, honrado de servidores públicos exemplares, que mostraram que a justiça pode ser para todos nesse país.
Nesse momento tão promissor, até o STF dá um passo importante. Em 2016, por 6 votos a 5, declara como constitucional a prisão em segunda instância. É o Brasil se aproximando dos países de primeiro mundo, dizendo não à impunidade, inspirado, empurrado por milhões de brasileiros naquele momento, com o sentimento de que a justiça, sim, finalmente, seria para todos. Mas tudo começa a virar de cabeça para baixo a partir do dia 7 de novembro de 2019, quando o mesmo STF, também por 6 votos a 5, olha aí, uma diferença de menos de 4 anos, decide agora que a prisão em segunda instância é inconstitucional. O que mudou? Por quê? Que poderosos foram beneficiados com isso? Se a prisão não mudou, se a Constituição é a mesma, o que pode ter mudado em tão pouco tempo? O que mudou em tão pouco tempo? É a pergunta que o cidadão de bem ele faz. A resposta a essa pergunta veio exatamente um dia depois, no dia 8 de novembro, quando Lula é libertado depois de cumprir apenas 582 dias de prisão. Nesse mesmo ano de 2019, o STF instaura um inquérito 4781, o famigerado inquérito das fake news, onde um único ministro acusa, investiga, julga e condena sem direito a qualquer apelação, ou seja, sem o devido processo legal. O inquérito chamado por colegas, na época, de inquérito do fim do mundo. A partir daí, tem início uma verdadeira perseguição política a artistas, jornalistas, comunicadores, empreendedores, pastores e até parlamentares no Brasil. Agora tem uma coincidência nisso aí. Todos de um mesmo espectro. Todos conservadores, como a maioria de vocês que me assiste nesse momento, a maioria dessa nação que pensa dessa forma. Nas eleições presidenciais de 2022, tivemos pela primeira vez um TSE, repito, com respeito a quem pensa diferente, mas funcionando como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um lado. A imparcialidade chegou ao ponto de proibir o lado opositor de dizer verdades fundamentais para o esclarecimento do eleitor na época, para o alerta ao brasileiro na época. Foi proibido, por exemplo, dizer que o PT e Lula sempre defenderam a legalização do aborto. Foi proibido falar a verdade sobre as amizades do ex-presidente, então candidato, com os ditadores sanguinários, como Nicolás Maduro e Daniel Ortega, que estão tocando terror na sua nação há décadas. Foi proibido dizer a verdade sobre o malabarismo jurídico feito pela Corte, que tornou Lula inelegível novamente, contrariando decisões do Poder Judiciário em 3 instâncias que o condenaram pela participação no maior esquema de corrupção da história do país. Mesmo com tudo isso, o resultado final das eleições foi apertado. O sistema todo agindo, o resultado foi pouco maior de 1% para a eleição de Lula.
A partir daí, se intensifica a escalada de inversão de valores, quando o próprio candidato Lula tinha dito por várias vezes que queria pacificar essa nação. Queria agir como um estadista. Ora, quem caiu nessa? A prática diz outra coisa. O sistema quer vingança. O Brasil assiste, estarrecido, a essa arbitrária cassação do mandato de um dos deputados federais mais votados da história desse país. O ex-procurador, responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol, teve seu mandato cassado pelo TSE numa vergonhosa decisão baseada em meras suposições, quando ele, lá no TRE do Paraná, ganhou por unanimidade. Chegou em Brasília, no TSE, perdeu por unanimidade. E ele chegando aqui. Quem acompanhou a trajetória dele foi um trabalho típico de um parlamentar atuante. Fez até acho que foi por isso que ele foi cassado também, não só por ter colocado políticos e empresários atrás das grades, num trabalho junto com dezenas de outros servidores públicos exemplares, mas ele chegou aqui já montando o Shadow Ministry, que existe na Inglaterra e em outros países, que é um sistema de fiscalização do executivo com pessoas capacitadas, com conhecimento na área. E ele montou, foi o líder. Vários parlamentares aqui do Senado e da Câmara deram apoio. Começamos um trabalho fungando no cangote, como se diz no Nordeste, do governo Lula. E já começamos com ações em cima de ações. Poucos meses depois, Deltan Dallagnol é cassado. O PL da censura. Ele também denunciou internamente como foi o processo de votação às pressas. Mobilizou a sociedade. Não é coincidência, Deltan Dallagnol foi cassado. Ao mesmo tempo, vemos o ex-governador do Rio de Janeiro, senhor presidente, Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão em 3 instâncias pelos crimes de corrupção ativa e passiva. Lavagem de dinheiro, formação de cartel, evasão de divisas e organização criminosa. Depois de cumprir apenas 6 anos em regime fechado, 6 anos, condenado a 425, só cumpriu 6. É liberado pelo judiciário para cumprir sua pena em regime domiciliar, no conforto de suas luxuosas mansões. Bastariam apenas 2 medidas da inteira responsabilidade do Congresso Nacional para iniciar a reversão dessa degradante crise moral que nós estamos vivendo. Sim, é a mãe de todas as crises. Existe a crise econômica? Existe. Existe a crise política? Existe. Existe a crise social? Claro que existe. Lá em Fortaleza agora, semana passada, esse final de semana eu estava lá, famílias correndo atrás de um caminhão de lixo para pegar comida. Agora, essa semana, nós estamos numa crise social, mas a mãe de todas as crises, nessa nação fantástica que é o Brasil, é a crise moral. Na Câmara, eu tenho que parabenizar o Senado Federal, reconhecer que fez a parte dele aqui e votou o fim do foro privilegiado há 5 anos, um projeto do senador Álvaro Dias, por unanimidade nessa casa, deu um passo fantástico rumo como tem que ser a sociedade. Está junto, nós fomos eleitos pelo povo. A Câmara dos Deputados engaveta há 5 anos esse avanço, que é o grande guarda-chuva da impunidade, da corrupção no Brasil. Eu acredito que essa atitude é uma atitude honrada, que nós, senadores, mesmo já fazendo o nosso trabalho, poderíamos, junto ao presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, influenciar para que Arthur Lira, de alguma forma, coloque para votar, que é o desejo
da população brasileira, que a justiça seja para todos. Acabando com essa blindagem, os processos saem dos tribunais superiores, do STF, de parlamentares, que tem muitos processos de correligionários seus, de familiares, e vão para a primeira instância. E aí acaba essa coisa de um poder tacitamente proteger o outro, e a coisa não anda. Não existe investigação em cima de ministro do STF, e fica esse jogo que não é bom para a nação. Partindo para o minuto final, senhor presidente, diante de tudo isso que eu coloquei aqui, não podemos desanimar. De todo esse retrocesso que a gente está vendo no nosso Brasil, não temos o direito de desanimar. É tempo de resistir, perseverar no bem, na verdade, porque o mal, apesar de ainda ter muita força nesse mundo material que a gente vive, tem prazo de validade. Tem início, meio e fim, porque é fruto da ignorância humana. Só o bem é eterno, porque é de Deus, que está no controle de tudo. A gente tem que ter isso em mente. Essa provação que a gente está passando tem uma lição a nos passar, de gostar mais da política ainda do que a gente está gostando, de acompanhar mais os nossos parlamentares, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, cobrá-los do que a gente acredita. É um convite que essa dor que nós estamos passando no Brasil hoje, para todos nós nos apoderarmos mais da política brasileira, participarmos mais. Senhor presidente, vivemos um dos períodos mais críticos da história da humanidade, de grande transição planetária. É como se estivesse expelindo um pus da podridão acumulada há séculos. É uma cura, é um processo de cura. Mas o que nos dá ânimo é a certeza de que todos esses processos estão sob a coordenação do maior governador da terra, Jesus Cristo. São chegados os tempos tão aguardados da separação do joio do trigo. Há nesses momentos um aparente domínio das trevas. Claro, o cidadão de bem, ele está constrangido, está se sentindo vilipendiado com o que está vendo. Mas caminhamos todos, inevitavelmente, rumo ao alvorecer de uma nova era de justiça, de paz e de luz. Que Deus abençoe a nossa nação hoje e sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, senador Eduardo Girão. Você quer uma parte, senador Cajuru? Eu não vou fazer a parte, porque eu sou amigo pessoal dele, irmão, devo gratidão a ele, gosto dele demais, mas é difícil. Tem hora que eu fico, eu juro por Deus, eu fico passando mal aqui. Girão, querido, por que aqui no governo Bolsonaro você nunca subiu na tribuna para falar que gente estava passando fome e comendo osso de galinha? Por que, querido? Que coisa impressionante, é todo dia na tribuna, o Jair Bolsonaro está canonizado por ti, e o Lula todo dia é criticado, e agora você fala que tem gente passando fome nesse momento do país. Pelo contrário, tem muita gente que está voltando a comer, que está voltando a ter direito à alimentação. E no governo do seu presidente, as pessoas estavam indo para açougue comerem osso de galinha. Respeitosamente, desculpe voltar a discordar de você, respeitosamente, até porque eu sou fã de Voltaire, e Voltaire dizia: eu discordo, posso discordar de todas as suas palavras, mas as defenderei até a morte, o seu direito de dizê-las. Perfeito, eu agradeço a parte do meu amigo, meu irmão, senador Cajuru, mas talvez ele não tenha acompanhado bem o nosso mandato durante os 4 primeiros anos. Inclusive, nós ficamos no partido juntos, e eu subi diversas vezes essa tribuna para falar basicamente o que eu estou falando aqui. Eu estou construindo aqui, senhor Cajuru, um histórico, senador, do agravamento da crise que a gente vive. E foi lá em Fortaleza também, na época do governo do Bolsonaro, que aconteceu um caso similar, num caminhão de lixo. Na verdade, era em um local que se guardava, e o caminhão estava passando nesse momento. Se viu de novo agora.
Não estou fazendo julgamento de valor se foi no governo, nesse ou naquele. Eu entendo o seu posicionamento de governista, de defensor desse governo. Votei coisas a favor já agora. A questão dos mais médicos, por exemplo. Não segui a oposição, vi a importância daquilo. Então, eu procuro fazer um trabalho com independência, mas trazendo a verdade para o povo brasileiro, que está angustiado em ver um presidente da República gastar agora em Londres 700 mil reais numa viagem, fora o tempo todo que ele passou viajando. Se eu for falar aqui a tarde inteira a relação de países, desde o início do mandato, gastando fortuna, extravagante, com a cabeça na vingança, falando de colega nosso, que é uma armação, que tem que caçar, é uma sanha sanguinária que a gente só vê em ditadura. Eu acho que é por aí que ele recebe, com honras de Estado, ditadores que estão matando o povo de fome. Aqui na Venezuela, irmão seu, irmão meu, poderíamos ser nós. Então, eu agradeço, senhor presidente, a sua tolerância e vamos continuar aqui, sempre que possível, com muito respeito a quem pensa diferente, fazendo o nosso trabalho, entregando a verdade, tentando ajudar o Brasil. Muito obrigado.